Bom, você sabe, Sabino, que a gente vem comentando muito sobre a importância de áreas verdes na cidade de São Paulo. Por quê? Porque além de todos os benefícios que a gente sempre fala, a árvore, a área verde ajuda a diminuir a temperatura, a controlar o termômetro em momentos extremos como o que nós estamos vivendo. O problema é que enquanto alguns bairros, geralmente os mais nobres, têm muita árvore, uma área verde ampla, outros cantos da cidade, regiões mais periféricas, não têm esse privilégio. E aí está comprovado que a temperatura é muito diferente em bairros que são vizinhos. Por isso, nós vamos conversar com o professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Renato Anelli. Tudo bem com o senhor, professor? Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Agradeço o professor. espaço. Vamos discutir esse assunto aqui com os seus ouvintes. O senhor fez um estudo que mostrou uma diferença de quase 10 graus entre Morumbi e Paraisópolis, bairros vizinhos na zona sul de São Paulo. O que eu acabei de falar aqui de área verde é um dos principais motivos? Sim, esse estudo, que é um estudo feito por um grupo de pesquisa do Mackenzie, várias especialidades, né? Ele traz esses dados, a gente somar estudos nessa área, que mostram que as ondas de calor, que quando chegam na cidade, elas têm uma reação distinta conforme a forma urbana onde nós estamos, né? Ou seja, a nível atmosférico vem uma onda de calor, que ela é cada vez mais forte em função das mudanças climáticas, mas conforme a área da cidade que nós temos, isso fica pior ou é atenuado, né? O que se constata agora, cada vez mais com medidas com instrumentos, né, não apenas imagens de satélites, como está sendo feito até recentemente, é que nas áreas mais verdes, né, menos densas e mais verdes, nós temos uma temperatura menor do que nas áreas de maior densidade construída, maior quantidade de edificações, né? Então, é essa diferença, né, entre a forma de ocupação do solo, né, na cidade, nas áreas da cidade que a gente vive, que causa essa mudança. O verde é um item importante desse processo, mas também a forma dos quarteirões, a proximidade das construções, o tipo de material que é construído também causa essa diferença. Professor, bom dia. Marco Antônio Sabino. E o inverso? No inverno, a gente tem essas áreas de concentração de prédios, de edificações, também mais quente? Porque eu lembro, por exemplo, o exemplo da Avenida Paulista, né? A Avenida Paulista no inverno é geladíssima, né? Bate um vento ali, é terrível. Então, o inverso acontece no inverno ou não? Não, não necessariamente, porque aí essa sensação de temperatura vai envolver vento, umidade, né, outros fatores. Então, a Paulista, obviamente, ela está numa cota bastante alta da cidade e recebe um vento, um movimento de vento muito forte, que é o que ajuda a esfriar. Mas seguramente, por exemplo, se eu venho aqui na Casa de Vidro, onde eu estou, aqui no Morumbi, né, quando eu saio do centro da cidade e venho para cá, eu tenho que fazer um agasalho, né, durante o inverno, porque eu chego aqui, é bem mais frio do que no centro da cidade. Então, essa temperatura também existe, mas ela existe com outras dinâmicas, né, não exatamente essa, vamos dizer, dos extremos de calor. O estudo foi feito só entre Paraisópolis e Morumbi, ou também dá para ampliar um pouco esse leque e olhar para outros cantos da cidade? Sim, o estudo está em andamento, ele não está completo, né? Nós estamos Sim. divulgando dados ainda de uma pesquisa em andamento. Vamos dizer, nós começamos a divulgar esses dados em 2022, em eventos científicos. Acho que é a primeira vez que essa discussão está sendo levada a público e agradeço muito o interesse da Bandeirantes em trazer essa discussão para uma audiência maior do que aquela apenas acadêmica. Bem, essa situação é uma situação,
vamos dizer que nós estamos medindo, né, essas temperaturas, né, a gente sabe, enfim, o que está tentando identificar o que está acontecendo exatamente, né, e não sabemos muito bem qual vai ser o comportamento no futuro com ondas de calor cada vez mais intensas, né, e com uma transformação também da cidade do jeito que está ocorrendo em cima de zoneamento, planos de diretores, onde se pretende uma maior densidade construtiva. Sempre a questão nossa, né, a nossa, geral, assim, dos urbanistas, é que uma cidade com menores distâncias a serem percorridas seria uma cidade mais sustentável, portanto, uma chamada cidade compacta, né? Mas ela tem um limite dessa compacticidade que nós estamos constatando aqui, né, com esses estudos. Então, as diferentes áreas que nós estamos trabalhando são, hoje, né, que nós temos pesquisa em andamento, é aqui o Morumbi Paraisópolis, tem uma parte de trabalho que está sendo feito na região da Lapa, um outro trabalho no Itaim Paulista, outro subgrupo nosso, e outro também em Franco da Rocha, que é onde nós temos pesquisadores que estão interessados em entender melhor a dinâmica nessas regiões. E em todos os lugares, o senhor citou mais 3, além de Paraisópolis, Morumbi, essa diferença é grande? Algumas são grandes, outras nem tanto. Acho que mas existem diferenças e é importante entender. Vamos ver, num condomínio fechado, do lado de uma mata preservada, qual é a diferença? É diferente, não é a mesma que nós temos entre Morumbi e Paraisópolis, né? Mas sempre, então, qual que é o nosso objetivo nesse momento? É relacionar de um modo um pouco mais fino, né? A literatura científica tem bastante esses estudos nesse sentido, a relação entre a forma, né, da ocupação urbana, da superfície terrestre, né, e essa produção de calor a mais ou incrementando ou diminuindo aquele calor que vem nas ondas de calor atmosféricas. Dessa perspectiva, professor, o senhor pode dizer mais detalhadamente para a gente as diferenças dessas regiões que foram pesquisadas, por favor? Bem, as diferenças são desde formas, né, vamos pensar a região da Lapa, Alto da Lapa, nós temos ali um bairro jardim com bastante vegetação, muito semelhante aqui o do Morumbi, né, ainda aqui com lotes um pouco menores, né. E ela, de fato, quando se compara ali para a área mais densa, da Lapa de Baixo, né, há uma diferença de temperatura também expressiva. Na região de Franco da Rocha, que nós estamos trabalhando, também semelhante, até porque ali no caso os condomínios eles estão muito próximos, tremeando as matas, né? Isso é uma dinâmica crescente de ocupação das regiões rurais ou florestadas por condomínios, e a mudança de comportamento de produção de calor é muito intensa, né? Enfim, o processo semelhante acontece também no Itaim Paulista, ainda que lá a cobertura vegetal, ela é mais, a cobertura com as construções, né, é mais intensa e homogeneamente distribuída. Enfim, essas características a gente vai colocando e vai pensando no que nós poderíamos mudar essas características com planejamento e projeto, né, para que a cidade, ao se transformar no processo aí ao longo do tempo, ela possa estimular situações que sejam mais de refrescamento, né, das ondas de calor do que agravamento dessas ondas de calor. O senhor fala em planejamento da cidade, aí eu penso em algo a longo prazo. O senhor é também professor de arquitetura e urbanismo. Nós estamos vivendo neste momento uma situação extrema de calor, de qualidade péssima do ar em muitos momentos, de queimadas. A curto prazo, qual seria a solução? Por que falar, tem que ter área verde em Paraisópolis? Ok, mas isso envolve a desapropriação do monte de imóvel, a plantação de uma vegetação, o crescimento dela. Não é tão fácil assim. A gente tem que saber qual é o futuro para pensar também o presente, né? Então, aí existe o futuro é difícil de chegar, a gente faz planejamento e isso leva tempo. E a pergunta bem, e até lá? Até lá a gente tem que trabalhar com ações emergentes, ações de adaptação emergencial,
né, e ações de socorro mesmo para que os lugares onde essa temperatura se torna mais grave, né, haja ações de proteção das pessoas. Né. O efeito na saúde do calor elevado vem sendo tratado por pesquisadores dessa área, né, e são gravíssimos. Né. A gente tem, vamos dizer, eventos desde AVCs, infartos em população, principalmente a população mais idosa, né, que são muito rápidos e intensos. Então, é importante que o poder público, nas suas várias esferas, consiga mapear quais são as áreas mais graves para monitorar essas situações e principalmente a população que é mais vulnerável, que ela vai ter que ter uma ação de emergência. O problema é que, em relação a enchentes, a gente já sabe mais ou menos onde alaga, então tem os lugares lá que estão mapeados. Em relação a calor, não. Né? A gente tem trabalha com temperaturas médias na cidade. O que essa pesquisa, não é só nossa, tem vários pesquisadores por aí fazendo trabalhos semelhantes, né? E a gente troca essa experiência, é começar a mapear, identificar quais são critérios para a gente poder, inclusive, ter uma linha de ação que seja uma linha de ação da Defesa Civil, né? Que deveria saber o que fazer nessas ondas de calor. Isso vem pegando o mundo inteiro meio de surpresa. Na Europa, alguns anos atrás, se levantou esse alerta, 2, 3 anos atrás, com temperaturas recordes e números de mortes muito elevados, né, causados pelo calor. Eu acho que aqui a gente tem que se preparar, né, primeiro monitorar o que está acontecendo, apesar da gente estar mais acostumado a temperaturas altas, porque estamos num clima tropical, quais são as perspectivas de resistência das pessoas, quais são as populações mais vulneráveis e como atender, né, essas pessoas, como a gente atende as áreas alagadas, hoje já melhor do que atendia há 5 anos atrás, 10 anos atrás. Não que seja perfeito, mas tem planos de emergência para isso. Né? Para o calor é necessário construir esses planos de emergência. Professor, no encerramento aqui da nossa conversa, deixa eu mudar de assunto, mas só pegar uma deixa aí no ponto que o senhor falou rapidamente, en passant, que o senhor está na Casa de Vidro, no Morumbi. Explica pra gente, por favor, o que é essa obra da Lina Bobardi. Legal. Não, isso aqui é uma instituição, a Lina Bobardi foi, como vocês sabem, quem projetou o MASP, né, e o Sesc Pompeia, que são obras importantíssimas aqui de São Paulo, e essa casa ela construiu para ela e para o marido dela, que foi diretor do MASP, o Pietro Maria Bardi, na década de 50. E aqui não tinha vegetação nenhuma na época, porque era um loteamento feito em cima de uma fazenda desativada. Né? E ela plantou aqui no terreno, um terreno grande, né, toda uma vegetação, uma mata ao redor, né, que assim como também vários terrenos vizinhos, várias casas vizinhos, cria um ambiente, quase um ambiente de uma pequena floresta urbana. Eu trabalho aqui, né, com esse instituto, eu apoio, é uma instituição cultural sem fins lucrativos, eu trabalho aqui já há muitos anos colaborando, e eu propus essa ideia de fazer a comparação Morumbi e Paraisópolis, tendo essa experiência de, aqui na região, como é que nós poderíamos, né, a partir dessa instituição cultural, desenvolver uma linha de pesquisa científica que diminuísse o nível de contrastes e de, podemos dizer, de injustiça social e climática que está presente aqui nessa região com uma vizinhança tão grande, tão intensa, tão produtiva, que é Paraisópolis, e é uma distância de 800 metros. Né? Professor Renato Anelli, professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Mackenzie, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Manhã Bandeirantes. Obrigado. Eu que agradeço, estamos à disposição e agradecemos essa divulgação do nosso trabalho. Muito obrigado. Um abraço.